Um dos pontos chaves da leitura que Heidegger vai fazer da história da metafísica é uma passagem da Guerra à Ciência de Nietzsche, seção 125, onde aparece a famosa afirmação: Deus morreu. O 125 da Guerra à Ciência diz: não ouviram falar daquele homem louco que em plena manhã acendeu uma lanterna e correu ao mercado e pôs-se a gritar incessantemente: procuro Deus, procuro Deus, procuro Deus, procuro Deus, procuro Deus. E como lá se encontrassem muitos daqueles que não acreditavam em Deus, ele despertou com isso uma grande gargalhada aqui no mercado. Então, ele está perdido? Perguntou um deles. Ele se perdeu como uma criança, disse o outro. Está se escondendo. Ele tem medo de nós. Embarcou num navio, imigrou, gritavam e riam uns para os outros. O homem louco se lançou para o meio deles, trespassou com um olhar. Para onde foi Deus? Gritou ele. Vou dizer, nós matamos. Vocês e eu. Somos nós os seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como conseguimos beber inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? O que fizemos nós ao desatar a terra do seu sol? Engolir o mar, apagar o horizonte, desatar a terra do sol. Para onde se move ela agora? A terra desvinculada, desatada do sol. E nós, para onde nos movemos? Não caímos continuamente? Para trás, para os lados, para frente, em todas as direções, existem ainda em cima e embaixo. Não vagamos como que através de um nada infinito? Não vagamos através de um nada infinito? Como patinando num vazio? Como patinando sem atrito? Patinando sem restrições? Não sentimos na pele o sopro do vácuo? Não se tornou ele mais frio? Não anoitece eternamente? Não temos que acender lanternas de manhã? Não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Também os deuses apodrecem. Deus está morto. Deus continua morto. E nós o matamos. Como nos consolar, a nós, assassinos entre os assassinos? O mais forte, o mais sagrado que o mundo até então possuíra, sangrou inteiro sob os nossos punhais. Quem nos limpará esse sangue? Com que água poderíamos nos lavar? Que ritos expiatórios, que jogos sagrados teremos que inventar? A grandeza desse ato não é demasiado grande para nós? Não deveríamos nós mesmos nos tornar deuses, para pelo menos se tornar mais ou menos dignos deles, do ato, das consequências do ato, dos efeitos do ato? Nunca houve um ato maior. E quem viver depois de nós pertencerá, por causa desse ato, a uma história mais elevada que toda a história até então. Nesse momento, silenciou o homem louco e novamente olhou para os seus ouvintes. Também eles ficaram em silêncio, olhando espantados para ele. Eu venho cedo demais. Ainda não é meu tempo. Esse acontecimento enorme está a caminho. Ainda não chegou aos ouvidos. Por isso que o trovão precisa de tempo.
A noite das estrelas precisa de tempo. Os atos, mesmo depois de feitos, precisam de tempo para serem vistos e ouvidos. Esse ato ainda lhes é mais distante que a mais longínqua constelação. E, no entanto, eles o cometeram. Consta que também no mesmo dia o homem louco irrompeu em várias igrejas. Em cada uma delas entoou o seu Requiem Aeternam Deo. Levado para fora, interrogado, limitava-se a responder: o que são essas igrejas? Senão mausoléus e túmulos de Deus. Um lugar que a gente vai para tentar encontrar as razões pelas quais Deus permitiu que a gente o matasse. O tema da morte de Deus é um tema que ronda o Ocidente, o pensamento messiânico, se vocês quiserem, desde a crucificação. O deicídio não é uma novidade. O deicídio é um pensamento cristão, talvez a base de todos os pensamentos cristãos. O deicídio é aquilo que faz com que as pessoas se sentam culpadas. Então, Nietzsche está, em certo sentido, cutucando essa tecla cristã, a tecla da culpa pelo deicídio. E o deicídio é uma coisa enorme, incompreensível. Como é que é possível apagar o horizonte, secar o mar, desatar a terra do sol? E então o deicídio é um ato que tem a ver com a nossa culpa, e tem a ver com a nossa redenção, tem a ver com a nossa salvação, tem a ver com, em certo sentido, uma espécie de messianismo. E aqui todos esses elementos estão em jogo na leitura que Heidegger vai fazer desse trecho de Nietzsche e de muitos outros trechos que estão à sua volta nos escritos mais ou menos do início dos anos 1880. Nietzsche na Crescência, no Zaratustra, no Além do Bem e do Mal, também no prefácio escrito posteriormente, escrito em 86, se não me engano, do Humano Demasiado Humano, que é um prefácio que comenta a ideia dos espíritos livres, esses espíritos que estão andando pelo nada, porque não tem mais atrito nenhum, não tem mais em cima, não tem mais embaixo, eles estão simplesmente viajando sem atrito. Eles são totalmente desterritorializados. Bom, a leitura que Heidegger promove, insiste acerca dessas teses de Nietzsche, desses escritos de Nietzsche, vamos dizer, é que se trata da inauguração do niilismo. O niilismo é aquilo que faz com que, uma vez que tudo aquilo que era superior foi assassinado, foi destruído, foi destituído, só sobra o nada. É esse nada para o qual nós vagamos. O nada dessa desterritorialização total. Tá? Então o niilismo é essa promoção do nada. Agora, a leitura sobre a metafísica, aqui a gente começa a nossa unidade sobre a metafísica, que Heidegger vai fazer, é simplesmente essa, que pode ser afirmada de um jeito direto, aqui, nesse momento, que é um pouco a empreitada que ele vai fazer em vários lugares, mas, por exemplo, no texto, a palavra de Nietzsche, Deus morreu. E o diagnóstico que ele vai fazer, a leitura que ele vai fazer é a seguinte: o niilismo, a morte de Deus, da qual Nietzsche está falando, esse assassinato, essa destituição, esse desvínculo, esse ato enorme, grandioso demais, grande demais para nós, esse ato é justamente a inauguração e o desenvolvimento da metafísica.
Dito de uma maneira ainda mais direta, a equação é: niilismo é igual a metafísica. A história da metafísica é a história do niilismo, a história desse enorme acontecimento, dessa enorme aventura que se confunde para nós com a própria marcha do pensamento. Como se não houvesse outro caminho a não ser pensar metafisicamente. O que quer dizer o seguinte: quer dizer ser capaz de conceber o mundo como alguma coisa que pode ter o seu sensível e o seu suprassensível separados. E uma vez separado o sensível do suprassensível, a gente toma para nós o suprassensível, torna, portanto, o sensível redundante, porque a gente pode replicá-lo, torna, portanto, o sensível artificializável e toma o controle como num golpe de Estado, que é a morte de Deus. O assassinato de Deus, então, é uma espécie de golpe de Estado em proporções cósmicas, um ato grande demais para nós. Agora, esse golpe de Estado não é um golpe de Estado nosso contra o resto do mundo, porque nós também fazemos isso com nós mesmos. E toda a discussão que a gente tem feito sobre a metafísica e a subjetividade já insinua isso. Ou seja, também a nós separamos o sensível do inteligível. Também de nós extraímos a inteligibilidade. Também nós nos tornamos algo controlável. Também em nós apagamos, nós engolimos o mar, apagamos o horizonte e desatamos o céu, o sol da terra. Então, nós também somos objetos desse empreendimento metafísico, desse empreendimento nihilista, desse assassinato cósmico. O Heidegger escreve: o dito Deus morreu significa o mundo suprassensível está sem força atuante. Ele não irradia nenhuma vida. A metafísica, para Nietzsche, ele continua, a metafísica é para Nietzsche justamente esse momento, esse ato de consequências enormes, esse ato lento da morte de Deus, essa lenta agonia de Deus, esse lento engolimento do mar, apagamento do horizonte, desvinculação da terra do sol. Então, basicamente com isso, o suprassensível já não tem força nenhuma que não pode ser replicada. É como se o natural se tornasse agora uma espécie de competidor num campeonato contra o artificial. O natural não é mais alguma coisa que preside sobre todos os campeonatos. É como se a gente estivesse tomando o controle, ou melhor ainda, a gente tornasse o mundo comandável, controlável, não necessariamente por nós, uma vez que nós também somos controlados e controláveis por esse mesmo processo de desenvolvimento da metafísica. Então, lentamente é como se o mundo fosse sendo substituído por uma série de comandos, aplicativos, dispositivos. E como isso é possível? Como é possível que o niilismo tenha sido realizado? Essa é a pergunta da história da metafísica. Essa é a maneira de pensar sobre ela que Heidegger propõe. A história da metafísica é a história desse assassinato, é a história desse enorme ato, é a história desse golpe de Estado.
golpe de Estado sem Estado, que envolve a instauração do próprio Estado para dar o golpe. Agora, precisamente, então, o Heidegger vai insistir que a metafísica é, portanto, um acontecimento, e ao acontecimento ele quer dar bastante ênfase. Essa é uma palavra importante para ele nesse momento em que ele está lendo e digerindo Nietzsche, esse momento que ele chama, esse acontecimento que ele chama de Ereignis. E esse Ereignis vai ser, a gente vai encontrar isso de novo, Ereignis, ela é, em certo sentido, fundadora, e ainda que fundadora, afundadora ou abismadora. Ele vai trabalhar com essa palavra Grund, que é precedido do prefixo ab. Grund significa fundamento, significa fundar, significa fundação, e Grund precedido do prefixo abgrund, significa abismo. Ereignis é esse abgrund de um acontecimento, de uma coisa que tem lugar. E ele se pergunta sobre o que é que tem lugar, o que é que acontece. É isso que se torna, digamos, esquecido, velado, anestesiado na história da metafísica. A gente não mais pensa sobre isso, a gente não mais se conecta com isso, porque aquilo que acontece é totalmente incorporado pela maneira como a gente entende o natural, a physis grega. E a physis, então, ela vai poder ser vista de um modo separado, de um ponto de vista separado dela mesma, de modo a physis poder finalmente ser controlado. Ou seja, o foco do golpe de Estado é a physis. A physis se torna comandável, a physis se transforma em algo comandável. E para começar esse comando é preciso expô-la, é preciso ter a sua inteligibilidade exposta. Então a gente passou por Heráclito, que dizia: a physis cryptestai philei, a physis ama esconder-se. Bom, precisamente, é preciso primeiro desmascarar ela, no sentido de desvelar ela, no sentido de expô-la. Uma vez exposta, a gente entende como é que ela funciona, e entendendo como é que ela funciona, já mais nada é um acontecimento de nenhuma proporção, porque afinal de contas todas as coisas se tornam comandáveis, uma vez que da physis a gente extraiu a inteligibilidade. Essa extração da inteligibilidade, ela que toma forma, como a gente em certo sentido viu, e agora a gente começa a entender esse diagnóstico, na passagem dos pré-platônicos para Aristóteles, né? Os pré-platônicos que concebiam a physis, mas não concebiam a physis como algo que pode ser exposto, até Aristóteles, que já está imaginando que não só Aristóteles já está imaginando que não só a physis ela tem a sua inteligibilidade capturada, mas também aquilo que faz com que a physis aconteça como ela acontece, ou seja, o próprio substrato, ele também é parte de uma substância que pode ser conhecida. Então é como se a inteligibilidade mesmo do sensível no seu mais recôndito, tivesse sendo capturada. E aí começa a empreitada da metafísica, como a gente viu, a empreitada de dizer, não é que no hipersensível que você tem a presença, é no próprio sensível. Então é essa presença do sensível que a gente está precisamente considerando. Essa presença do sensível
que a gente está levando essa presença do sensível, que precisa ser exposta, que precisa de ser destrinchada, e essa presença do sensível que justamente vai fazer com que o acontecimento deixe de ser um acontecido que nos envolve, como o horizonte, o mar ou o sol, e passe a ser alguma coisa que pode ser de um jeito, pode ser de outro. A gente, na verdade, escolheu, e se a gente não escolheu, a gente sabe como escolher. Né? Então, na leitura, portanto, que Heidegger vai fazer de Nietzsche, ele vai dizer: a metafísica é, portanto, o niilismo é, portanto, a explicitação de uma vontade de poder. Então, na verdade, esse golpe de Estado é alguma coisa que é movido pela vontade de poder, é movido por alguma coisa que não é exatamente nós, é essa ânsia de comando, e essa ânsia de comando que está para além do que a gente faz, essa ânsia de comando que está para além dos nossos atos. É como se a vontade de poder agisse sobre nós. Então, se tivesse, por exemplo, contra o mundo sensível, a ação da vontade de poder. E a vontade de poder que nos transforma em alguma coisa diferente, uma coisa que não é exatamente humana, mas é uma espécie de, como ele diz, uma espécie de espírito livre, que vaga sobre o nada. Mas a vontade de poder significa prenuncia um momento em que tudo vai ser uma questão de quem aperta as bobinas, quem aperta os botões, quem tem o aplicativo na mão. Enfim, o clima, a nuvem, o dia de sol, a disseminação dos vírus, a disseminação dos remédios, como se tudo tivesse controlado. E esse é um momento interessante para a gente pensar nisso, né? Porque a gente não sabe quais seriam os efeitos, por exemplo, da SARS-CoV-2 se a gente não tivesse essa capacidade de controle, né, que está ainda incipiente, porque o acontecimento da morte de Deus ele não se deu completamente. Então, talvez nesse momento a gente tem que pensar nas igrejas não como mausoléus de Deus, mas talvez como tentativas, como UTIs de Deus, né, que a gente está ali tentando desesperadamente arrumar uma solução para isso. Mas a gente não sabe qual a solução vai ser essa. A gente tenta manter Deus vivo, mas na verdade não se sabe como manter Deus vivo, uma vez que toda a nossa empreitada tem sido movida pela vontade de poder se tornar um mundo controlável. Agora, essa empreitada da metafísica, que é uma empreitada que, em certo sentido, nos define, e para Heidegger nos define define o humano, define o empreendimento humano, e aqui eu acho que ele é explícito o suficiente, o empreendimento humano ocidental, e esse empreendimento ocidental de morte de Deus, e morte do suprassensível, golpe no suprassensível, faz com que então haja esses centros de tratamento intensivo do suprassensível. E é aí que, em certo sentido, Heidegger também se encontra. Né? Porque aqui, ainda que ele se parta desse diagnóstico de Nietzsche, a recomendação dele é um tanto diferente da recomendação de Nietzsche. A recomendação de Nietzsche é acentuar esse processo, para que a gente finalmente se torne explicitamente, simplesmente uma descortinada vontade de poder, e que arrumemos um jeito de suportar tanta verdade, a verdade do nosso controle sobre todas as coisas. Heidegger vai entender que essa postura de Nietzsche é ela mesma metafísica. E essa postura de Nietzsche é a consumação da metafísica. Nietzsche, portanto, junto com Hegel, seria o último metafísico. Aqui, nesse texto, ele diz: Nietzsche conclui a história da metafísica. E
Nietzsche conclui a história da metafísica, Nietzsche termina a história da metafísica aqui, e ele vai dizer assim, olha, no final das contas, a inteligibilidade de todas as coisas é o que? É a vontade de poder. Então, com essa história da vontade de poder, é como se ele tivesse, em certo sentido, caído no jogo metafísico. Como se ele estivesse mostrando, olha, na verdade, o que a gente pode fazer é botar o pensamento, que portanto, por definição claustrofobicamente, pensamento metafísico, não existe outro pensamento possível. O que a gente pode fazer é colocar o pensamento metafísico contra o pensamento metafísico. E esse é o último momento da metafísica, é o último jogo, é a última jogada. Outras coisas podem vir, mas, na verdade, nada vai ter o caráter terminal tão explícito como o movimento nietzschiano, que é montado, é interessante a gente ver, por todo o processo da filosofia orientada pela metafísica da subjetividade. Então a metafísica da subjetividade vai abrir o caminho até chegar em Kant, de dizer, olha, todas as coisas têm a sua substancialidade dependente desse sujeito que tem a experiência. Então, uma vez que, e é interessante a gente pensar no vínculo e no desvínculo do sujeito transcendental com o humano, é esse sujeito que vai que tem esse controle. Então, em certo sentido, quase como Kant e toda a metafísica da subjetividade já prefigura essa imagem da vontade de poder, que então, em certo sentido, configura a própria consumação final da metafísica da subjetividade. Esse é o ponto final, porque afinal de contas a subjetividade é aberta, é explicitada, tem sua inteligibilidade extraída, como sendo, portanto, uma vontade de poder. Então você tem os espíritos livres vão ser instâncias de vontade de poder que competem. E essa competição é uma competição sem fim, né? Uma competição sem nenhum parâmetro externo, sem nenhum parâmetro transcendente, né? E Heidegger vai dizer, olha, na verdade é preciso encontrar um jeito, e isso é hercúleo, isso é aquilo que é, em certo sentido, mais hercúleo do que o próprio acontecimento de matar Deus. É preciso encontrar um jeito de fazer a ressurreição, e aqui o movimento é também cristão, mas essa ressurreição assume a forma de uma quere, como ele diz, de uma volta, de um retorno, de uma virada. É preciso sair da metafísica, é preciso, vamos dizer, destruí-la. É preciso encontrar um jeito de pensar sem os atratores da metafísica. Ou seja, pensar sem essa tarefa, essa empreitada da história, da história da captura da inteligibilidade das coisas. Então, como é possível fazer essa virada? E isso que vai fazer Heidegger se interessar pela história da metafísica, e em particular pela pré-história da metafísica, para tentar justamente olhar para esse momento em que a physis aparece. Porque uma vez que a physis aparece, esse momento surge então a possibilidade, surge então no horizonte a possibilidade de que a physis possa ser capturada, possa ter a sua inteligibilidade extraída, você possa separar a physis da sua inteligibilidade. Então é justamente aí que nesse momento que a physis que a physis aparece em cena, é como se aparecessem as armas do assassinato. Então, para pensar nessa mudança, nessa redenção, nessa salvação, que é a saída da metafísica, Heidegger vai terminar tendo que pensar, achando que ele tem que pensar a própria physis. E pensar a própria physis significa pensar a própria arma. E aí ele vai entender que a physis é um acontecimento, uma ereignis na história do ser.
A história do ser, que para ele é justamente a história de como as coisas se dão, como esses acontecimentos se sucedem, né? O que é esse acontecimento? A história do ser é feita desses acontecimentos. Então, na metafísica, como ele diz na palavra de Nietzsche, Deus morreu, na metafísica parece que o ser não tem história, porque o ser está lá pronto para ser golpeado, é como se ele já estivesse num estado, ele já está pronto para ser golpeado pela metafísica, e esse golpe é o que vai tornar o mundo controlável. Então é como se esse acontecimento fosse a única aventura possível, uma aventura sem história, porque afinal de contas o que você tem é simplesmente a nossa história lutando contra um ser que está fixo. As coisas estão lá prontas. As coisas estão lá prontas e a gente vai lá e entende elas, captura elas, compreende elas, e compreendendo elas a gente pode abrir o caminho para um controle. E ele vai dizer, esse começo na Physis foi uma espécie de arma, foi uma espécie de momento de armamento, uma corrida armamentista, que tornou possível que a metafísica tivesse lugar. E aí ele vai dizer, seria preciso talvez a gente pensar na Ereignis como alguma coisa que precede a Physis, né? E isso ele vai entender como sendo um segundo começo, e os começos só são possíveis quando há história. E ele vai tentar encontrar a possibilidade desse segundo começo, desse começo de afundação, né? Esse começo de abismo, que seria Ereignis, que seria não supor a natureza. A gente pode pensar nesse momento, por exemplo, na Physis como uma espécie de natureza das coisas. A gente não imagina a natureza das coisas prontas. A gente simplesmente espera as coisas acontecerem. Isso tem consequências enormes para a maneira como a gente vive. E em certo sentido, tudo isso se entrelaça com a vida de Heidegger, uma vida, digamos, não exatamente exemplar. Uma vida seguramente cheia de cegueiras e cheia de conspirações, estratégias, preconceitos, coisas mal pensadas, e é preciso também entender, ter isso em mente, de um profundo racismo. É a partir daí que Heidegger está pensando. No entanto, isso não quer dizer que ele não está pensando alguma coisa de crucial, no sentido de que o que é como se combate aquilo que Heidegger está propondo, e é preciso jogar ele todo fora, ou é preciso ler ele a contrapelo. Acho que essas questões são questões também que aparecem quando a gente começa a pensar na metafísica dessa maneira, né? Pensar na metafísica assim como um momento da história do ser, como uma aventura da história do ser, como um evento, que Heidegger diz, olha, na verdade o que a gente faz ou deixa de fazer é muito menor do que a grandeza desse ato, ao qual continuamente nós seguimos contribuindo na nossa empreitada para tornar o mundo comandável, controlável. Então, aí é que ele vai dizer, esse caminho pelo nada tem que ser substituído por uma outra coisa, como uma espécie de como um outro acontecimento, o acontecimento de uma virada, que vai fazer com que a gente consiga olhar para o ser de novo como alguma coisa que tem história. Alguma coisa que tem história significa alguma coisa que tem uma Ereignis que está subjacente à Physis. Então, mesmo a Physis, ela não é o ponto de partida final. A Physis
a physis não é um ponto de partida que termina, que faz as coisas terminarem. A physis é um ponto de partida definitivo. A physis é um ponto de partida que já cria as armas para essa empreitada nihilista, né? Essa empreitada de instauração do nada, porque assassinar Deus é simplesmente deixar tudo à mercê da vontade de poder. Essa tensão entre nihilismo e seus adversários, ou melhor, nihilismo e seus e as tentativas de escapar dele, lembrando, né, Nietzsche quer acentuar, intensificar o nihilismo, e é por isso que ele é um metafísico, o último. Nietzsche quer tornar a metafísica explícita, fazer com a metafísica o que a metafísica fez com o mundo, digamos. Heidegger quer fazer uma coisa muito diferente. Heidegger quer fazer essa virada. Pensar nessa virada envolve pensar na história da metafísica e pensar no fora da metafísica, o que é alguma coisa bastante difícil, uma vez que a metafísica parece abranger tudo. Afinal de contas, ela é capaz de apagar o mar, apagar o horizonte, secar o mar e desatar a terra do sol, e fazer a gente mergulhar numa desorientação onde não há em cima nem embaixo e há simplesmente nada. Não há proximidade e nem distância. Há simplesmente dispositivos, se vocês quiserem. Então é isso que está em jogo nessa reflexão sobre o nihilismo. E o que aparece eu penso no meu vídeo Nihilismo Capital, o que aparece é a história da metafísica como história da inteligência artificial. A metafísica é uma espécie de pré-história, ou a história mesmo da inteligência artificial, porque é a história da artificialização. Agora, como sair disso? Né? É preciso abdicar da artificialidade, é preciso abdicar de todas as consequências que a metafísica trouxe, é preciso tornar o suprassensível de novo como que sagrado e vigente no sentido de que a gente não consiga mais fazer uma ciência acerca dele. Como dar o próximo passo? É esse o drama de pensar o nihilismo, que tem a ver com os dramas cósmicos que a gente tem hoje. Eu penso que a gente tem dois. Um é o drama, a gente tem muitos, mas dois centrais. O drama do nihilismo, o drama da história da metafísica, que a gente pode pensar assim, não existe outra alternativa, é mais fácil pensar no fim do mundo do que no fim da metafísica. E o capital, que em certo sentido se vincula a ele de maneira bastante estranha, e que merece também uma certa atenção nesse vínculo. O capital, que também, sobre o qual a gente pergunta, como temos feito desde os últimos 30 anos, quase incessantemente, por que será que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capital? Bom, essas coisas parecem estar profundamente impregnadas em nós, e ainda assim a gente começa a ter algum presságio de o que há fora delas, o que há depois delas. Então aqui a gente tem um presságio daquilo que Heidegger chama de história do ser, que mostra que essas coisas, apesar de serem extremamente enormes, extremamente abrangentes, elas são capítulos de uma história que tem um antes e que tem um depois, né? E talvez a gente pudesse acrescentar,
também regiões de uma geografia, né? Uma geografia que tem um antes, que tem um aqui, mas tem um mais adiante, tem um outro lá fora e tem um além. Então é disso que se trata quando a gente pensa em acontecimentos, por exemplo, quando a gente pensa em acontecimentos cosmopolíticos, né? Aí que a gente está pensando, enfim, o assassinato de Deus, o niilismo, a ocorrência da metafísica é um acontecimento cosmopolítico, no sentido de que tem dimensões tão grandes, trata de objetos, de hiperobjetos tão imensos que a gente fica imaginando o que é que pode fazer com que a gente imagine o próximo passo.